Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais nomes do mercado financeiro brasileiro, quem faz e pensa o mercado, quem faz esse mercado acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com a ideia de te tornar um investidor melhor a cada dia, sempre trazendo essas cabeças diferentes, sejam gestores de fundos, estrategistas, pessoas que pensam esse mercado, até empreendedores, executivos de companhias de capital aberto para conversar e debater, trazer aqueles insights justamente para trazer as provocações e ideias diferentes para o seu portfólio. Hoje nós vamos falar com o Marcelo Bolzan, estrategista da The Hill Capital. Vamos falar um pouco sobre cenário macro, um pouquinho de renda fixa e como aproveitar ou se proteger das oportunidades osciladas que aparecem num momento como esse de mercado. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Olá, Felipe. Prazer é todo meu. Maravilha. Eu quero começar com uma pergunta. A gente tem a tradição no programa de trazer aquelas perguntas difíceis. Então, vou começar com uma pergunta que mudou de resposta nos últimos 6 vezes, pelo menos umas 3 vezes. IPCA mais 6, tá bem pago? Já começou bem, né, Felipe? Olha, IPCA mais 6 para o cliente pessoa física que está pensando no longo prazo é uma forma muito interessante de você garantir o poder de compra no futuro. Agora, parece muito bom, mas a gente viu, né, dúvidas muito grandes em relação ao fiscal, dúvidas do que pode acontecer no próximo ano, né, a inflação desancorando. E nesses últimos dias a gente já viu as NTNBs, então título privado, batendo 6,30, 6,40. Então, da mesma forma que parece sim muito bom, a gente tem uma preocupação que pode ficar ainda melhor, né? Mas essa questão de estratégias de inflação, ela funciona muito bem quando a gente olha no portfólio do cliente. Você pode ter alguns períodos, né, que você fica um pouco abaixo do CDI e, querendo ou não, o investidor ainda acompanha muito de perto, né, o CDI. Mas olhando em janelas de 5 anos ou mais, inflação mais 6 é excepcional. E não é que fica um pouco melhor do que o CDI, fica muito melhor, né? Então, dentro da alocação, né, seja de um cliente mais conservador ou mais arrojado, a gente entende que faz sentido ter esse tipo de estratégia sim. A gente tem que lembrar sempre o cliente de renda fixa que quando taxa sobe, o PEU cai, né? Essa relação ingrata afeta a volatilidade de preço da sua carteira, né? Você não pode querer bater o CDI todo dia se posicionando pré para o longo prazo. Exatamente. As NTNBs ou mesmo os papéis privados, né, eles são muito utilizados como uma ferramenta ali de horizontes de 10, 15 anos ou mais, e realmente você tem uma oscilação muito grande. Hoje em dia você tem a possibilidade de deixar o papel marcado na curva ou a mercado, mas quando a gente está falando de um papel mais longo, toda vez que você tem essa pressão nos juros futuros, né, as NTNBs sofrem, né, então a renda fixa oscila e dependendo do vencimento do papel, ela oscila tão forte quanto bolsa, né? E muitas vezes os investidores não estão acostumados, né? Por que a minha renda fixa está caindo? Então, para quem comprou uma NTNB no início do ano e está olhando agora, fatalmente ele passou ali por momentos, né, de fortes oscilações. Momentos de emoção. Né? E agora, tem espaço para buscar portfólios locais, então focar nesse prêmio? Quando a gente olha o mercado americano pagando 5,5, 5,75 já no Treasury, ou seja, eu fico imaginando como é que estão as taxas de bonds agora para esse momento, né? Como é que é esse equilíbrio entre investir Brasil e investir no exterior, dado que os juros lá fora estão bastante altos também? Nós tivemos uma mudança grande de cenário e, de uma forma geral, a expectativa era de uma queda mais forte da inflação nos Estados Unidos, uma expectativa, né, que os Fed Funds hoje já tivessem passando por um processo de queda,
e o que a gente viu é um cenário de inflação mais resiliente nos Estados Unidos. Então aquela expectativa de 4, 5 quedas para esse ano, realmente ela ficou de lado. Hoje o cenário, né, que a gente trabalha é de uma queda, 1 ou 2 quedas, muito mais para o final do ano. Então a economia americana mostra que ela está desacelerando, mas ela está desacelerando de uma forma bastante gradual. Então o Fed ele não terá pressa para começar esse processo de queda de juros. E essa taxa de juros mais elevadas, né, ela é mais rara do que uma NTN-B a 6% aqui. Então, não tenha dúvida que quando a gente olha para fora, a gente vê que a atratividade dos papéis de renda fixa está, sim, sensacional. A gente está falando de treasuries a 4,5%, bonds, bons papéis, boas empresas, de bons ratings, pagando 6, 6,5%. Indo para estratégias mais high yield, a gente está falando de 7, 8%. Então, em dólares, né? Então, assim, é uma coisa que há muito tempo a gente não via. E comparando isso com a Bolsa, né? A gente tinha uma expectativa que a Bolsa ela poderia passar por uma realização, mas o que a gente viu foi um cenário, né, que, principalmente por tecnologia, puxado aí por inteligência artificial, bem concentrado ali em algumas poucas empresas, mas a Bolsa performou muito bem, até uma surpresa muito grande. Mas o histórico do S&P, né, ele é mais próximo de 11%. Então, quando você coloca isso na balança, ir numa renda fixa 6, 7, 8, ou assumir riscos, né, de maior oscilação na Bolsa, a renda fixa lá fora parece bastante atrativa nesse momento. E como a gente tem visto esses fluxos por aqui? Eu tenho acompanhado, né, pela Com Dinheiro, fluxos para fundos de investimento. A gente veio de 2 anos, pela primeira vez na história, 2 anos de captação negativa na indústria. Esse ano a gente vem com captação positiva, mas absolutamente concentrada em fundos de renda fixa, muito em fundos de crédito. Vocês têm sentido esse fluxo, né, para crédito e você, olhando pela sua visão como estrategista, é um momento de crédito privado no Brasil? Olha, a indústria de fundos realmente ela está passando por fortes resgates, principalmente nas estratégias de multimercados, de bolsa, né, as estratégias de maior risco. Isso porque lá fora a gente vai enxergar um cenário de juros mais elevados, o que deve atrair, né, investimentos estrangeiros para lá. Aqui a gente não tem um espaço tão grande mais para cair juros como a gente já imaginava no início do ano. Então aqui a Selic deve ficar em 10,5% e realmente a atratividade da renda fixa acaba sendo maior. Quando a gente olha especificamente na classe de multimercados, são estratégias que historicamente performam melhor que o CDI, mas nos últimos 2 anos isso não aconteceu. Isso tem sido, né, um trigger, né, um gatilho para esses fortes resgates da indústria. A mesma coisa a Bolsa. A Bolsa a gente vê, né, uma atratividade grande por diversas formas, né, de mensurar, mas está faltando, né, um gatilho aqui para que as coisas performem melhor. Então os clientes realmente estão resgatando dessas estratégias e a entrada ela fica concentrada na parte de renda fixa, especialmente na parte de crédito privado. Então é um pouco dessa dinâmica que a gente tem visto dos últimos meses para cá. Mas aí o crédito privado ele está pagando o prêmio que precisaria para você correr esse risco de crédito adicional? Olha só, Felipe, quando a gente pega os papéis AAAs, esses já estão com um spread de crédito, né, quanto que ele paga acima do título público, muito espremido. Mas quando a gente pega empresas, né, com rating um pouco abaixo, um duplo A mais, duplo A, esse spread de crédito ele não fechou. Então a gente tem visto, né, fundos performando aqui muito bem. Não só fundos, né, focados ali em debêntures incentivadas, mas os produtos de crédito privado também. Então, do último ano para cá, a gente viu uma entrada muito forte de recursos nesse tipo de estratégia. E aí nessa linha de olhar esses produtos de crédito e os fundos de debêntures incentivadas, a gente tem um mercado ali que se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos dos ativos securitizados, né? Então, CRIs e CRAs ganharam espaço, inclusive, às vezes, eventualmente ganharam espaço demais, e aí a gente teve um fechamento de regulamentação recentemente, mas aí são títulos em que você fica diretamente exposto ao risco de crédito do emissor.
faz sentido buscar esses ativos, ou se for para entrar em crédito privado, pô, vai para um fundo que você diversifica, porque não está fácil identificar ali quem vai ser bom pagador ou não. A dúvida é muito boa, Felipe, até porque nós passamos no ano passado por alguns casos, né, de empresas com recuperação judicial, então trazendo ali uma incerteza maior, né, para esses investidores. Não tem uma resposta certa, isso depende de cada investidor. Então, para aqueles clientes que buscam, né, acompanhar de perto, escolher os papéis que eles querem entrar, aí certamente que ele vai poder comprar um papel diretamente, seja um CRA, um CRI, uma debênture, porque ele vai querer avaliar a empresa, avaliar o rating, o nível de alavancagem. Agora, para a maior parte dos investidores, as estruturas de fundos funcionam bem. Isso porque ele vai delegar isso para um time de gestão, os portfólios são bastante diversificados, então, eventualmente, um papel ou outro não performando tão bem ou passando, né, por uma situação como essa, de default, você pode ter ali um cenário de um mês que você sofre, mas o seu portfólio ele continua performando bem. Então, existem as duas formas e vai depender muito de cada tipo de investidor. E quando a gente olha para esse cenário de Brasil de juros altos, isso tem impacto também no fluxo das companhias. Enfim, a gente pensa muito, você comentou sobre as estratégias de fundos com maior risco, né? Juros afetam também a capacidade de pagamento das companhias e, consequentemente, os fluxos de caixa delas. Como é que vocês estão olhando de próximos passos essas macro linhas do asset allocation? Do início do ano para cá, confesso que nós tiramos o pé do acelerador em relação ao risco, né? Então a gente está muito mais leve em relação às carteiras, aproveitando, né, os bons prêmios aqui da parte de renda fixa. Temos sim para os portfólios a estratégia de multimercados, de bolsa, mas a gente está trabalhando com uma posição bem menor do que geralmente a gente trabalhava. E um ponto importante aqui, Felipe, é que quando a gente fala, né, de montar um portfólio de investimentos, a gente segue uma estratégia, né, asset allocation, e você tem ali as classes de ativos recomendadas, então perfil, né, quanto que vai ser de renda fixa, quanto de multimercado, quanto de bolsa e de internacional. Essa é aquela alocação estratégica. E, por incrível que pareça, respeitar esses percentuais, eles representam 80% do resultado da carteira. Os outros 20%, aí sim ele vai depender do produto em si, ou do momento que você faz a compra ou do momento que você faz a venda. Então, de uma forma geral, grande parte dos portfólios eles estão posicionados, né, para trabalhar dessa forma mais conservadora. Mas é claro que, abrindo oportunidades, você faz aqueles ajustes táticos. A bolsa caiu muito, faz sentido aumentar um pouco a exposição. A B, né, inflação mais aqui 6,30, faz sentido você aumentar. Então esses são ajustes pontuais que são feitos mês a mês, conforme o cenário vai mudando. As pessoas focam demais no picking dos ativos, né? Mas o grosso... Os bem citados 80% aí, o artigo de Sharpe de 1992. Olha aí. O que importa realmente é como você está se posicionando em termos de fatores fundamentais de risco, né? Não vai ser discutir qual ação que venceu na semana é muito legal para o churrasco de domingo, mas não é isso que determina a rentabilidade da sua carteira. Exatamente. E mais complexo ainda explicar isso para o investidor pessoa física, que ele tem, né, um viés ali comportamental muito grande. Então, quando ele olha o portfólio, ele vê que essa linha foi bem, essa linha foi bem, essa linha foi bem, essa aqui não foi bem, ele quer tirar. Só que aquela estratégia ela tem uma função dentro do portfólio, né? Então, realmente, o desafio é grande. Eu falo que uma parte importante do nosso trabalho é entender de cenário, é entender de alocação, mas uma parte maior ainda é de psicólogo, de mostrar que ele não deve sair no momento ruim ou que ele não deve entrar depois de uma subida muito forte. Então é um desafio diário que a gente tem.
Você monta uma carteira 50% pós, 50% pré, para mitigar as oscilações e garantir razoavelmente a taxa. Aí, quando a taxa sobe, o cliente vende pós vende pré e compra pós. E quando a taxa cai, aí você está sempre está nutrindo o mercado de boas oportunidades, né? Você está sempre vendendo as coisas boas e comprando as ruins. Está sempre no pé contrário, né? Que a gente brinca. E isso é interessante porque é muito mais fácil um cliente entrar numa estratégia de multimercado depois que ele viu aquela performance de 12 meses fantástico, o fundo está rendendo muito bem. E ele quer sair justamente depois que 2 meses o fundo ele não performou tão bem, né? Então ele geralmente ele vai querer fazer o movimento ao contrário do que ele deveria fazer, justamente para comprar num cenário mais barato e vender numa oportunidade depois que os ativos já se valorizaram. Exatamente. E aí você tem a importância da disciplina. Quando eu dou aula de fundos de investimento, e aí eu sugiro lá que os alunos montem sua carteira. E aí sempre tem um aluno que fala, não, eu tenho uma estratégia fantástica. Uma vez estava orientando um TCC e o aluno criou uma estratégia que era realmente muito boa, mas que durante 1 ano da carteira dele ele teria carregado só Gafisa. Pô, eu fico pensando qual seria a chance de, na vida real, ele ser, digamos assim, disciplinado com essa estratégia. Deu certo, isso você faz o backtesting, fica perfeito, mas tem o jogo da emoção humana aí, pesa demais na hora de você conseguir manter a disciplina, né? Olha, Felipe, eu brinco que olhar para o retrovisor é muito mais fácil do que para o para-brisas, né? Então, realmente, quando você monta, né, a estratégia de investimentos e você tem ali o cliente querendo fazer ajustes, ou porque foi muito bem, ou porque foi muito mal. Então, recentemente, nós incluímos estratégias de cripto dentro dos portfólios. Isso para os perfis balanceados e arrojados. E quando você olha, né, um histórico ali de performance de 50%, de 70%, você tem muitos querendo, não, coloca 50%, coloca mais, né? Vamos de all-in aqui nessa estratégia. E aí é o momento que a gente tem de mostrar o nível de oscilação, o nível de risco, que faz parte sim ele ter, né, dentro do portfólio, mas respeitando os limites, né, para cada um dos perfis. Sim, você tem um ponto de liquidez, você pode ser o ser humano de maior nervos de aço do mundo, né? O Superman. Mas se você perde 50% de... Você tem um retorno de 50% negativo e você precisa eventualmente sacar para sabe-se lá o quê. Você ficou doente, você precisa fazer uma cirurgia, você precisa sacar aquele momento. Aquele 50% não recupera mais, porque você já sacou, já vendeu, acabou, né? E o pessoal às vezes tem aquela... primeiro você é muito assustado com risco, aí depois você acha que você tem que falar que aguenta risco, né? Isso é aquele negócio da coragem, da confiança. Agora eu conheço o mercado de capitais, então eu não estou nem aí para o risco. Não é assim também. Gestão de risco é importantíssima não só pela sua tolerância, mas pela própria construção do market timing forçoso. Eu vou precisar sair da posição que eu tenho que comprar o presente de casamento da minha esposa, aí você quebra. Não pode. Você simplesmente não pode fazer isso, não importa quanto arrojado você é. A forma que a gente tem de minimizar isso, né, é começar sempre os portfólios como uma reserva de emergência ou de oportunidades. E aí tem aquele número mágico, né, que é 6 vezes ou 12 vezes as despesas, justamente para isso, porque se você tiver uma emergência, você não vai se desfazer eventualmente de um momento ruim do seu portfólio, porque você já tem isso lá destinado. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo, a gente vai olhar para as reservas mais de longo prazo. Então, a questão de aposentadoria, de longo prazo. Então, feita, né, a estratégia de curto prazo para emergências e oportunidades e a de longo prazo, então você já cuidou do curto e do longo, aí sim que você vai acabar tomando mais risco naquela estratégia de médio e longo prazo, né? Então, isso evita que o cliente tenha que tomar uma decisão de sair depois de uma queda muito forte de um ativo e eventualmente não aproveitar uma recuperação aqui. E
voltando ali para as perspectivas macro, a gente falou bastante de juros, esse componente, digamos assim, pré da nossa carteira, mas geralmente a gente tem aqui no Brasil esse título misto, né, pré com pós-inflação mais pré, que é bastante comum, mas ele não tem só o componente pré, tem o componente pós. Como é que vocês estão olhando a inflação? A gente tem um mercado bastante particular em que a gente vem há algum tempo com inflação dentro da meta, né? Mesmo com um cenário que a gente teve bastante desafiador, pós-pandemia, que aperta as cadeias de produção, então tem uma pressão pela linha da oferta e assim por diante, mas a gente conseguiu razoavelmente seguir com uma inflação controlada, inclusive a níveis historicamente até baixos, porque a gente tinha uma meta geralmente em 4,5, reduziu a meta para 3,5 e ainda assim conseguiu se manter ali. Ao mesmo tempo que a gente enfrenta um fiscal delicado, não só de hoje, a gente está vivendo um fiscal delicado hoje, mas, de novo, a gente vem de pandemia, onde a gente teve um gasto excepcional enorme, gigantesco, né? E a gente vem de um período anterior ainda de juros elevados, em que machucava a dívida pública. Então, de novo, chama atenção para o fiscal. Como vocês estão vendo o cenário de inflação de agora para frente? Esse rombo fiscal vai se proteger via juros altos ou em algum momento essa balança vai pesar e a gente tende a ter inflação voltando a patamares mais elevados? Olha, Felipe, quando a gente olha a inflação, as surpresas que a gente tem tido, né, dos últimos meses para cá foram surpresas sempre de mais inflação. Se de um lado, né, a gente tinha dúvidas ali das decisões do Copom, se teria um viés político ou não, depois da última decisão unânime, depois da ata, né, com um tom mais hawkish, deu para perceber que eles farão o trabalho que tem que ser feito. Então, se precisar deixar a Selic mais elevado, contracionista, eles farão. De outro lado, a gente tem o fiscal que realmente inspira cuidado. Isso porque, né, você comentou bem, no período da pandemia a relação dívida-PIB subiu forte, acima de 85%, só que depois disso ela veio caindo de forma gradual. Só que agora ela volta a acelerar. Esse é um governo que ele deixou bem claro que ele vai gastar e o ajuste das contas, né, ele quer fazer via arrecadação. Só que a gente sabe que isso é limitado. A gente já percebeu que ele não vai ter tantas condições daqui para frente, né, de continuar aumentando a arrecadação como ele fez no passado. Passou tributação de fundos exclusivos, investimentos offshore. Então foram feitas diversas medidas, né, que teve realmente um impacto importante ali na arrecadação. Daqui para frente vai ser mais difícil. E aí o cenário deveria ser de corte de gastos, só que não é isso que eles estão sinalizando. Então, as expectativas de inflação para os próximos anos, elas vêm desancorando. A meta de inflação ela é 3%, sendo que o Banco Central ele tem uma margem, né, de 1,5% para cima ou para baixo. Então, a inflação ela deveria, né, ficar até 4,5%. Hoje, as expectativas já estão em 4%, seja para esse ano como para o próximo. Então, um pequeno deslize aqui, né, a chance disso ficar fora, né, dessa faixa, ela não é baixa, ela é alta. Então, a gente imagina, né, que esse governo com fiscal mais solto, a gente vai ter sim mais inflação. As surpresas devem ser de inflação mais alta à frente. E é muito engraçado, porque se de um lado você tem uma política contracionista, né, na monetária, nos juros, por outro você tem um fiscal acelerando. Então, a política monetária freando o país e do outro lado o fiscal acelerando. E essa é justamente a surpresa positiva de PIB que a gente teve ao longo do ano para cá. A nossa expectativa é de um PIB para o ano de 2,4%. Então, assim, é um crescimento, né, que do início do ano para cá tem surpreendido, né? Mas a gente acredita que seja esse crescimento muito forte. No próximo ano a gente já vê um crescimento mais modesto, em torno de 1,8% a 2%, porque não terá tanto espaço mais para o fiscal acelerar.
Então, uma forma que a gente tem de se proteger desse tipo, né, de cenário é justamente aumentando as exposições nas estratégias de inflação. Então, tendo dentro do portfólio mais papéis de inflação mais. Muito bem. Então, voltamos aí àquela demanda por crédito e crédito privado aí dos investidores, né? Essa premissa se reflete nos fluxos, né? Exato, é o que a gente tem visto, né? Acho que uma mudança importante que aconteceu, né, no ano passado para cá foi a mudança de regra de fundos exclusivos. Então, em torno de 20% de toda a indústria de investimentos de private banking, ela estava em fundos exclusivos. Era um veículo muito utilizado, você diferia imposto de renda, você podia fazer migrações entre as estratégias sem ter imposto. Grande parte desses fundos, eles estão sendo desfeitos ou reduzidos. E aí a gente tem percebido, né, que um fluxo grande tem entrado justamente nas estratégias de renda fixa e principalmente a isenta. E como vocês enxergam, por exemplo, a gente teve as debêntures de infraestrutura agora, né? Esses ativos isentos na composição do portfólio é meca, assim, um lugar para você seguir? Certamente, Felipe. O cliente, né, ele sempre tem aquela dúvida se ele vai para um título público que tem uma maior segurança ou se ele vai para um papel privado, né, e para desfrutar desse benefício da isenção do imposto de renda. É claro que quanto menor a carga tributária dele, melhor, né? Então ele vai buscar sim esses papéis isentos, mas a gente sabe de toda a preocupação que a gente tem por trás de selecionar bons papéis, boas empresas, porque a gente falou, né, que inflação mais 6 em 5 anos, em 10 anos é excepcional, mas a empresa ela precisa estar aqui para pagar os juros e as amortizações. Então a gente tem que selecionar muito bem, né, esse portfólio de investimentos. Você me lembrou dos títulos perpétuos de companhia de trem americana, né? Antigamente, quando foram formar a linha de trens americanas, existiam empresas de trem que faziam isso, e elas emitiam lá os seus bondes perpétuos, né? E depois o JP Morgan consolidou tudo e aí essa festa acabou. Mas imagina quantos certificados de bondes você não tem por aí, sem destacar todos os cupons que a companhia quebrou muito antes de acabar aquela faixa de papéis, né? Aqui no Brasil, a gente tem um histórico, né, de problemas de crédito, né, claro, principalmente com esses juros mais elevados, né, o custo financeiro das empresas que são alavancadas, que tomam empréstimo, ele é muito caro. Ele diminuiu, então com 13,75 de Selic, né, era muito maior. 10,5 já reduz bem a alavancagem, né, esse custo, então melhora ali a condição da empresa. Mas você pode sim, né, ter empresas que fiquem no meio do caminho, que peçam waivers, perdões, né, porque o nível de alavancagem ficou um pouco mais exposta. Então tem todo um trabalho por trás de selecionar, né, boas empresas e bons papéis, justamente para minimizar. Então acho que é um desafio constante. Parece muito bom, né, mas a gente tem que selecionar muito bem essas estratégias. A gente vê a onda de RJs, e a gente tem que lembrar que numa RJ você entrou no RJ, dificilmente você vai pagar toda a sua dívida. Então você já está entrando pedindo espaço para não pagar tudo. Puxa, e quando a gente fala de RJ, você perde um pedaço. Mas quando a empresa de fato entra em default, não vai conseguir pagar a dívida, imagina que você perde o principal, né? Então imagina o impacto de você perder aquele título na sua carteira como um todo. Se isso for... esse é um ponto que geralmente quando eu converso com gestores de crédito privado eles trazem. Você tem que pensar o seguinte, olha, eu tenho 0,5% de probabilidade de default na carteira. Então se acontece esse 0,5% ao ano, isso vai afetar a minha rentabilidade, hoje dá 120 do DI, vai para 105. Eu ainda estou dentro das minhas expectativas. Se você tem um título na sua carteira que o não pagamento dele
compromete nominalmente o seu principal, provavelmente ela não dá a carteira adequada, porque isso vai acontecer. É esperado crédito privado default, senão não pagaria prêmio, na verdade. Dentro da The Hill, Felipe, a gente tem uma política de concentração. Então, para cada nível de rating, a gente tem uma exposição máxima, né, justamente para minimizar esses impactos. Então, deu problema na empresa, mas é 0,5% daquele patrimônio, naquele mês, né, você vai ter um impacto na carteira, mas o objetivo de preservação de patrimônio, né, que é muito do que as famílias possuem hoje, ela permanece, né? Não corre o risco de perder 30% do meu patrimônio de um mês para o outro. Então, existem formas também, né, que você tem de diversificar, não só por setores, empresas e ratings, e evitar, né, que uma ou outra recuperação judicial comprometa todo o patrimônio de uma família. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Marcelo Bolzan, que é estrategista da The Hill Capital, falando sobre o cenário atual, um pouco de macro, um pouquinho de renda fixa, como aproveitar essas oportunidades no IPCA+, mas sem ficar exposto demais para que isso vire uma dor de cabeça. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Marcelo Bolzan, estrategista da The Hill Capital, falando sobre cenário macro, falando um pouco sobre alguns princípios econômicos, mas sobretudo sobre renda fixa, como aproveitar seu IPCA+6 no portfólio, usando dessas grandes ondas, desses bons pontos de juros, mas sem colocar emoção demais na carteira, né? Sem ficar demasiadamente exposto a outros pontos. A gente estava conversando aqui no intervalo, inclusive, né, Marcelo, sobre aquela, como eu posso chamar, oásis, né, no meio do deserto, mas que também pode ser uma miragem, né? A gente, às vezes, tomar componente pré demais e ficar exposto à inflação, né? O investidor brasileiro ele busca, né, o famoso 1% ao mês. E quando ele vê taxas pré-fixadas, né, de 12,5%, realmente ele tem interesse e quer colocar muito dinheiro lá. O que acontece é que dentro da nossa asset allocation, a gente tem uma exposição a pré-fixados geralmente menor. Isso porque a gente tem um fiscal que inspira cuidado, e a gente já viu esse filme em outros momentos, né, que a inflação ela dispara e aí o Banco Central tem que fazer um ajuste muito maior nos juros ali na frente. Então, hoje o que parece, né, uma Selic de 10,5% estável, com possibilidade de queda mais para frente, se a gente não cuidar bem das contas do governo, isso pode fazer com que a inflação acelere e você tenha que subir juros lá. E aí você comprou um papel pagando 10%, 11% e você pode ter uma Selic a 14%, 15%. Então, dentro da nossa alocação, a gente acaba preferindo, né, outras estratégias, seja pós-inflação. A parte pré ela é uma parte menor e a gente trabalha com vencimentos mais curtos, de 1 a 2 anos, onde a gente tem uma previsibilidade maior. Por incrível que pareça, diante do atual cenário, já está precificado aumentos de juros para 2025. A gente acha que não vai acontecer, né, com os dados de inflação que a gente tem visto, com a possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos, mesmo com a mudança de integrantes do Banco Central para o próximo ano, com a saída do Roberto Campos Neto, ainda assim a gente não enxerga, né, que seria necessário subir juros. Mas é isso que está precificado na curva. Então, sim uma oportunidade, mas sempre em doses que façam sentido para o portfólio, porque a gente já viveu isso no passado e disparar a inflação e subir juros pode ser que aconteça. Não é o nosso cenário base, né? Quero deixar bem claro, mas é uma coisa que pode acontecer. E a inflação até afeta o componente pré no sentido de que 12% ao ano parece maravilhoso agora, mas se a inflação tivesse 8%,
talvez não fosse tão bom, né? Então, tem esse ponto de como você vai ler o indicador. Você tem que sempre lembrar, quando você está comprado 100% pré, você tem um componente de inflação que é naturalmente pós-fixado na sua vida, né? Então, você não pode simplesmente aceitar que 12% é bom porque é bom. Você tem um pedaço que a inflação vai comendo ali ao longo do tempo. E a vantagem de você ficar posicionado curto é que em renda fixa tempo é risco, né? Então, quando você está posicionado em 1, 2 anos, tem uma mudança de juros, isso pode afetar o seu preço de tela, mas não vai afetar demais. É diferente quando você está aí justamente aplicado com uma duration de 7, 8 anos, né? Hoje a gente tem preferido, né, por isso, né, pré-fixados mais curtos, até 2 anos, e para aproveitar essa janela que a gente está hoje de juros mais elevados, aí sim a gente faz uma duration de 7 a 8 anos nas estratégias de inflação. Aí sim a gente acha que tem prêmios muito interessantes, né, para que você trave. E essa questão do pré-fixado ela é interessante porque, olhando hoje, né, diversas carteiras que foram feitas no passado, ali pós-pandemia, a gente vê taxas pré-fixadas de 7%, de 8%, que parece muito bom, taxas nominais, porque a gente tinha uma Selic de 2%, né, depois da pandemia, mas que hoje estão dando o equivalente a 50% do CDI, 60% do CDI. E esse ativo, para você sair, você vai ter um pênalti ali muito grande, que eventualmente não justifique essa mudança. Então a gente tem um cuidado muito grande com essa estratégia, principalmente de papéis mais longos, justamente para a gente não passar por um cenário adverso como esse. Você comentou também no último bloco sobre as mudanças para fundos exclusivos, né? O olhar sobre tributação, o que você pode e o que você não pode fazer nesses fundos. Hoje em dia, em que situação ainda faz sentido montar um fundo exclusivo? Boa pergunta. O fundo exclusivo ele tem uma série de vantagens. Uma delas era a questão da postergação de imposto, né? Mas ainda assim você tem ali possibilidades interessantes. Então você consegue fazer um mandato totalmente customizado para o que você deseja. Você pode, né, fazer mudanças dentro da classe sem ter imposto de renda. Então você ainda permanece ali com um veículo bastante interessante. Mas grande parte dos investidores tinham, mais em função da questão tributária. E aí sim você percebe, né, muita gente buscando outras estratégias, não só de isentos, mas como produtos de previdência. Você tem ali, né, a possibilidade de pagar uma alíquota menor de imposto no futuro. Você conta com essa vantagem de portabilizar também, né, de fazer as mudanças sem o imposto de renda, como um fundo exclusivo fechado. Você permanece com a questão do diferimento do imposto. Então, não só de isentos, mas de previdência. E essa é uma preocupação que a gente tem. O investidor está olhando não só a rentabilidade. O trabalho, né, que é feito, ele é para qual que é o melhor veículo, como que ele vai pagar menos imposto de renda, como que eu já organizo essa questão de sucessão. E é claro que a previdência é uma dessas formas, né, que vai ajudar muito ali essa organização. Não só para não entrar no inventário, mas porque você seleciona quem são os beneficiários. Então é um instrumento ali muito utilizado e que tem, né, uma característica muito parecida com o que tinha os exclusivos nessa questão tributária. E dá para... Hoje ainda é possível criar esses fundos exclusivos de previdência, então você montar... Porque aí você tem a própria vantagem do mandato, né? Então é possível que você crie fundos exclusivos de previdência e permaneça aproveitando esse tipo de vantagem tributária? Olha, Felipe... Eu tenho que tomar cuidado de fazer essa pergunta, que aí alguém está assistindo o programa e tem uma ideia, fala, boa ideia, vou tributar esse também, né? É complicado. Geralmente os produtos de previdência, né, eles sempre foram deixados de lado com essas questões de mudança de regra. Então, os benefícios, né, de sucessão eles permanecem, a questão do come-cotas em nenhum momento foi tratado.
O que veio recentemente foi a possibilidade de cobrança de TCMD, mas que de cara ali, né, no dia seguinte, já foi tirado isso dos planos. Agora, em relação a você fazer um mandato exclusivo, isso foi proibido recentemente. Então, até o ano passado era sim possível de você fazer um mandato de previdência exclusiva, mas com essas mudanças de regra de fundos exclusivos, logo na sequência isso foi proibido. Então você hoje não pode fazer um produto de previdência para você ou para sua família. Mas isso não inviabiliza, né, você montar um portfólio com todas essas vantagens que a gente conversou. O que você não vai ter é o status de falar, olha, eu que coloquei o nome no produto, né, mas ainda você tem a possibilidade de usufruir todas essas vantagens, mas com os produtos abertos. Você pode comprar um produto aberto do qual você, por exemplo, é próximo do gestor, né? E aí, eventualmente, você vai ser lembrado com carinho na hora de compor a estratégia, embora o fundo não possa ser chamado de seu, né? Exato. Porque ainda tem esse problema que supostamente todo fundo de previdência é exclusivo, porque o cotista do fundo de previdência é a seguradora. Não é o cotista direto, o passivo é a seguradora. Se você vai lá e abre o registro, vai lá na CVM e vê a composição de passivo, o número de cotistas é 1. Mas esse 1 tem que ser a seguradora, e agora a seguradora não pode dizer que ele está fazendo especificamente para uma família, mas você sempre vai encontrar uma estratégia adequada para o seu portfólio. Agora, quem tinha o fundo exclusivo pode continuar, certo? Permanece. Quem tinha quem conseguiu fazer antes da mudança de regulação vai poder continuar aproveitando seu benefício. Exato. Inclusive para novas aplicações? Inclusive, só as novas constituições que agora são proibidas. Acima de 5 milhões de reais, ele já inviabiliza, né? É proibido. Acima de 5 milhões? Acima de 5 milhões. O que determina o fundo como não exclusivo, né? Obviamente, você não vai colocar no regulamento que ele é exclusivo. Mas, quer dizer, no regulamento vai estar, porque ele é exclusivo da seguradora. Mas você não vai, digamos assim, colocar o seu nome no fundo para não chamar a atenção. Mas quais outras características? Porque, por exemplo, quando a gente monta um fundo imobiliário, eu não posso comprar minha casa com um fundo imobiliário para deixar de pagar o imposto sobre os aluguéis. Eu preciso ter uma série de circunstâncias, pelo menos 50, depois 500 cotistas. Você precisa ter condições que operacionalmente inviabilizem que esse fundo de imobiliário seja exclusivo. Em previdência, quais são essas condições? Ou elas não existem condições operacionais para isso? Você simplesmente não pode declarar o fundo como exclusivo? A regra, né? Quando a gente fala de fundo exclusivo, ele é de um único cotista, tá? E quando a gente fala de fundos restritos, e no dia a dia a gente acaba utilizando como sinônimos. Por quê? Restrito, a gente está falando de 4 ou 5 cotistas da mesma empresa ou sócios da mesma empresa. E você tem uma série de dificuldades, né? Porque imagina eu montando fundo exclusivo com meu pai. Meu pai com um perfil mais conservador, eu mais arrojado, a política de investimentos já vai ser bem complicada. Mas para você definir que uma estratégia ela é exclusiva, né, é a quantidade de cotistas. Então, nesse caso, você não pode abrir um produto de previdência para uma única família ou para um grupo restrito de clientes. Você tem que ter uma pulverização ali, e ele tem que estar aberto, né, para todos acessarem. Mas você pode abrir e não divulgar, certo? Eu não posso falar essas coisas que eu dou ideia, né? Aí daqui a pouco... Não, deixa eu... Mudam a regra, né? Exatamente. Esse é um problema aí da... Você não pode pensar demais. Quer dizer, você tem que pensar e ficar quieto com suas ideias. Só pensar, né? Exatamente. Vi um meme muito bom esses dias que o brasileiro trabalha 5 meses para pagar impostos, né? Aí alguém responde, puxa, mas então quer dizer que tem 7 meses trabalhados sem pagar? A gente precisa rever isso aí, né? Então, hoje em dia a gente fica até preocupado com os insights que ele provoca no programa. A gente pode levar esse insight para o caminho errado. Mas voltando ao ambiente macro, né? A gente estava conversando sobre oportunidades de renda fixa
no Brasil, como essa leitura de inflação e juros ajudam a compor a carteira. Olhando para próximos passos, além de justamente essa expectativa de como calibrar o ajuste de inflação, como vocês estão vendo a economia real como força motriz desses componentes do portfólio? A gente pode pensar em bolsa como uma forma de aproveitar esse crescimento extraordinário de PIB? Olha, Felipe, a gente tem ali, né, uma projeção bastante interessante de PIB para o ano. A gente acha que o país vai crescer mais de 2,4% e a gente tem visto, né, surpresas positivas. Então, deve ser um ano, né, que o PIB realmente cresça. É claro que a gente queria crescer 4%, 5%, mas 2,5% não é um cenário ruim. Nesse cenário, as empresas elas vão lucrar, vão vender, e aquelas que têm ações em bolsa, elas devem se valorizar. Agora, a gente está vendo, né, um momento que a economia real ela está descolada dos mercados, porque os dados de emprego eles são bons, né? Então, mês a mês a gente tem visto, né, que o desemprego está historicamente baixo, país crescendo, a inflação, querendo ou não, ela está controlada, mas a gente vê esse pessimismo grande para o futuro, em relação a juros, em relação a fiscal. Então, o mercado, né, ele está com um viés pessimista, enquanto que a economia está caminhando eventualmente bem, né? É o sentimento ali que preocupa um pouco mais a gente. Então, assim, a bolsa está barata. Há bastante tempo a gente fala isso. PIs, né, super convidativos, comparado com bolsa americana, acima de 20, 21, a nossa bolsa está super barata. Só que está faltando aqui uma previsibilidade, um gatilho um pouco melhor para que as coisas evoluam. Então, dentro dos portfólios, a gente tem sim trabalhado, mas com uma cautela maior. E aqui tem um estudo interessante que não adianta você ficar fora da bolsa esperando, né, o momento de subida. Por quê? Se nós pegarmos ali um estudo de 20 anos, se você ficou fora dos 10 melhores pregões, você teve a sua performance reduzida pela metade. Então você tem que sim estar alocado. Por quê? Porque eventualmente, né, o mercado andando, você acompanha. Se você aguardar para entrar, certamente você não vai capturar, não vai surfar essa onda. Imagina quem ano passado tirou o pé de bolsa no último trimestre. Uma vez eu fiz um estudo que todo último trimestre a bolsa performava. A performance do ano da bolsa brasileira é extremamente concentrada no último trimestre. Aí em 2023 eu falei, colocar aqui, fazer uma aplicação boa em outubro, né? Aí foi o único ano que isso não aconteceu. Se eu tivesse tomado isso, por exemplo, e tirado a aplicação da bolsa em outubro do ano passado, imagina você ter segurado até aqueles 115 mil pontos, você sai no sprint de 115 a 130, e aí você volta em seguida. A gente está falando de 30% de underperformance em um ano, né? É muito expressivo, é muito expressivo. Essa concentração, você trouxe um tema muito interessante, essa concentração da performance da bolsa é interessantíssimo, mas muito delicado. O outro dado interessante que você comentou de PIs, eu levantei pelo Com Dinheiro semana passada, que cerca de 30% das empresas que compõem esse Bovespa estão com um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Ou seja, para 30% do maior índice do Brasil, valeria a pena você comprar a empresa, desmancha, coloca o dinheiro no bolso e vai embora, né? É um cenário muito atípico, muito desproporcional, né? Em que você precifica que as empresas no Brasil não geram valor. A Bolsa, né, acho que você trouxe um bom exemplo do ano passado, né, que a performance ela foi concentrada ali nos últimos meses e explica bem por que o cliente tem que estar alocado. Não adianta esperar ali o melhor momento. Agora, pela quantidade de memes que a gente tem visto, viu, Felipe? Eu lembro daquele outro estudo, né, que mostra
aquele cenário de maior otimismo, quando todo mundo compra, né? Tá lá nas principais revistas falando de bolsa e bolsa e bolsa, todo mundo compra. Aí você tem aquele cenário de queda muito forte. E aí me parece que a gente está chegando próximo, né? Não sei se estamos no fundo do poço, mas o cliente ele não quer escutar de bolsa, ele vem sofrendo, né, há bastante tempo. E é justamente nesses momentos, né, que a gente deveria começar a entrar de forma gradual, né, nomes ali que a gente tem uma previsibilidade maior. Então, a gente não pode, né, ir para o tudo ou nada. Não, agora é o momento. Então, a questão é que está barato, o cenário melhorando um pouco, a parte fiscal atrapalhando pouco, tem tudo para a bolsa performar bem. Ele está pedindo que tem uma questão de o que é o barato levado para outro patamar. Porque se você olha para preço-lucro, por exemplo, a gente está falando de empresas bastante sólidas aqui no Brasil, preço-lucro de 4. A gente está discutindo as principais empresas americanas com preço-lucro de 30. Aqui deixa de ser uma discussão de comprar para apreciar, e se você for pensar bem, a gente está falando de empresas que você deveria ter no portfólio para absorver os lucros. Parece lugar comum falar que bolsa é para você ser sócio da companhia, etc e tal, mas é uma forma, é um momento diferente de encarar. A gente está falando de uma empresa... aí você tem os casos de... Petrobras é estatal, o Banco do Brasil tem participação do governo também, isso pode ter esses receios. Mas você tem um conjunto de empresas que a gente está falando que valem em bolsa 4 ou 5 anos do seu lucro. É uma situação desproporcional e que, eventualmente, de novo, talvez não seja a questão de... Talvez não é questão de olhar e acertar o olho da mosca, de eu vou comprar hoje para vender daqui 6 meses, 1 ano. É questão de comprar hoje para surfar esses lucros que estão presentes e estão crescentes nos últimos anos, né? Num cenário econômico que tem se mostrado robusto para as companhias, pelo menos. Que é fato que está barato, está. Agora, o momento exato, né, que a gente vai ter essa valorização que é impossível de precisar. Então, é um ótimo momento de compra. Agora, a nossa bolsa ela depende muito de investidor estrangeiro. Então, praticamente metade é de volume externo. E como a gente está em um momento, né, que a gente conversou aqui, de juros mais altos, preferência por Estados Unidos e não por emergentes. Então, enquanto esse fluxo, né, que nesse ano beira aí 30, 35 bi de saída que nós tivemos de investidor estrangeiro da bolsa, enquanto a gente não tiver essa volta, essa melhora, ela realmente vai ficar de lado. E o cliente ele tem que estar muito ciente disso, que ele está entrando não para olhar o resultado de 1 ou de 2 meses, mas que ele realmente é sócio da empresa e que ele vai colher bons frutos, né, em janelas de 2, 3, 4 anos. E, eventualmente, o fruto não vem de preço, vem de distribuição de lucro. Vai vir de dividendo. Não precisa falar o caso da Petrobras, que foi distribuição de dividendo da Petrobras, um negócio que é icônico no mundo, né? Você tomar 50%, 70% de yield numa empresa, obviamente não é isso que a gente espera das outras, mas em algum ponto o lucro é distribuído, você vai receber dinheiro no bolso, não necessariamente porque vendeu, mas porque você absorveu esse lucro da companhia. Marcelo, a gente está caminhando para o final, queria agradecer aqui a sua participação, seu tempo e suas explanações, aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento com o público. Eu queria te convidar, deixar à vontade, para comentar os canais da The Hill, quem quiser procurar vocês, quais serviços podem encontrar com vocês, redes sociais, site, enfim, o espaço é seu, fica à vontade. Felipe, prazer conversar contigo, participar do programa. TheHillCapital.com, seja no site, seja no Instagram, e eu estou no LinkedIn como Marcelo Bolzan CFP.
Marcelo Bolzan CFP. Tem Instagram, tem essas coisas. Então, eu sei que a The Hill tem Instagram, porque eu sigo lá, tô lá sempre acompanhando as postagens de vocês, então fica à vontade também passar para a turma. E, poxa, sigam, o pessoal tem um conteúdo muito interessante lá também. Convite feito, @thehill.capital no Instagram. Maravilha, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Manda um abraço para a Cassiana, que esteve aqui conosco lá, também da The Hill. É sempre um prazer conversar com vocês. De fato, muito obrigado pela participação e muito obrigado à The Hill Capital por ceder aqui a participação do Marcelo também para esse bate-papo conosco, por trazer essas informações sobre esse assunto tão relevante, um momento tão relevante da nossa estrutura econômica. É um momento de virada, e nessa virada a gente acaba buscando lastros para pensar melhor o portfólio. E o Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. O Você com Dinheiro é uma parceria entre justamente a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, os seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda também um e-mail para a gente, pode deixar sua dúvida, sua sugestão, sua indicação que você gostaria de ver aqui conosco na cadeira, na poltrona do Você com Dinheiro, manda lá para a gente em contato@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer receber o feedback de vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.